criar um personagem interessante do zero, seguindo um passo a passo, pode não ser uma boa ideia se você não souber resolver um dos maiores problemas de character design e narrativa que eu já encontrei, e que infelizmente a maioria dos artistas iniciantes nem sabem que ele existe. Bom, quando eu comecei a criar personagens, não importava o que eu fizesse, a minha ult nunca ficava do jeito que eu queria, e a cada tentativa de deixar ela melhor, seguindo um tutorial, eu ficava cada vez mais desanimado e frustrado com o resultado, onde nas raras vezes que ficava bom, normalmente era por pura sorte. Pelo menos até eu descobrir a existência desse problema que eu carinhosamente chamei de síndrome do personagem gacha. Então, oi, eu sou o Toship e bom, hoje eu vou te contar como você pode fazer bons personagens sem depender da sorte, além de criar personagens originais em menos tempo, evitando os dois sintomas da síndrome do personagem gacha. E não é só isso, eu ainda vou te contar uma técnica de narrativa e design que os grandes mangakas usam em suas obras, para no final eu contar como eu tô criando os meus personagens hoje em dia. Então o primeiro sintoma que você tem que tomar cuidado é o perfeccionismo preguiçoso. Normalmente quem sofre com esse perfeccionismo tende a ficar em um loop infinito de tentar melhorar aquilo que tá ruim no personagem, falhar, voltar pro começo e fingir que ela não existe, por não saber como resolver o que tá causando aquela estranheza. Até por isso que eu disse que é que nem conseguir um personagem de jogo gacha, só que em vez de dinheiro você gasta o seu tempo para ter a chance de praticamente 0% de fazer um personagem com um design e storytelling visual medianos. Isso mesmo, medianos. Por enquanto eu vou te dar um exemplo prático de uma ult antiga minha, então já deixa o like por causa que eu vou passar vergonha agora. Então, como você pode ver, a primeira coisa que dá para entender é nada, né? Pois é, eu realmente não pensei em nada na hora de fazer essa ult. Eu só tava pensando o seguinte, eu quero fazer uma garota, é isso. Esse é mais ou menos o problema do perfeccionismo preguiçoso. Você foca em coisas tipo corpo, acessórios, roupas, e você esquece do principal, que é literalmente o contexto, ou no caso, o tema que você tá querendo abordar pro personagem. Porque por trás desse tema você consegue fazer todo o resto. Mas e quando você não consegue nem ter ideias do que fazer num personagem, como aconteceu comigo? Então, a gente chega no bloqueio criativo. Muitos já devem conhecer esse sintoma e suas possíveis soluções, porque é o bloqueio criativo. Mas o que eu vou contar aqui, eu garanto pra você, é bem diferente de tudo que você já viu. Então, vou dar uma contextualizada. O que é o bloqueio criativo? Em resumo, o bloqueio criativo seria a sua incapacidade de poder criar nesse caso. Você está numa situação onde está muito estressado ou está muito desanimado e mesmo que você tenha uma boa ideia, não consegue executar ela. Na verdade, você nem consegue começar ela, por causa que nada parece estar bom e no seu pensamento, cara, você tá muito cansado de fazer isso parece muito chato. E, bom, esse seria mais ou menos o sentido do bloqueio criativo. Em resumo, é claro, tem mais coisa envolvida nisso. Porém, agora a gente vai focar em como resolver o bloqueio criativo em si. Para isso, a gente pode tentar extravasar esse sentimento de frustração. Normalmente eu faço isso daí com escrita, que eu normalmente escrevo o que eu tô pensando, esse tipo de coisa. Você também pode extravasar isso daí para algum personagem também, dando uma ideia para você poder tanto criar alguma coisa, quanto tirar esse sentimento de você. Sem ter muito apego na questão do personagem, se ele vai ficar bom ou ruim, porque isso também influencia o bloqueio criativo, porque ter um apego muito grande em fazer um personagem ficar bom ou muito bonito logo de cara, mesmo estando bem desanimado para fazer o personagem, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Para isso, você pode tentar utilizar referências de animes, pessoas ou coisas que você tá a fim de transmitir nesse personagem, para dar o sentido para ele. Eu já falei isso daí no meu vídeo sobre o que não te contam para criar personagens interessantes. Porém, aqui eu vou dar uma síntese maior, sendo bem simples nesse caso, por causa que o que você não anota o vento leva, então provavelmente você vai esquecer se você não anotar o que você está sentindo dificuldade, e depois você faz um estudo focado nele. E para isso você pode tentar olhar vídeos no YouTube para ver como é que você pode estudar esse tipo de coisa. Tem uma coisa que você pode fazer na hora de criar o design do seu personagem, que é experimentar. Você literalmente pegar vários conceitos daquilo que você quer transmitir no personagem e misturar eles para fazer várias versões. E não só isso, você pode aproveitar com conceitos antigos que você já fez, que já experimentou, e misturar com outros que você já fez, criando novas versões. Tipo assim, você pega um cabelo de um e coloca na roupa do outro. É mais ou menos isso daí, você acaba fazendo novas versões mais rápido. E se você acha que isso daqui não é o suficiente para criar bons personagens e design de personagem e sair do bloqueio criativo, então espera só, porque agora eu vou te contar uma das técnicas mais usadas por mangakas famosos para dar muita profundidade aos seus personagens. Então já deixa o like.
Seu nome? Semiótica. Mas o que é semiótica? É os símbolos que a gente interpreta, vamos falar assim. Por exemplo, o sinal de trânsito. Quando tá vermelho, a gente interpreta que é para parar. Quando tá amarelo, a gente interpreta que tem que acelerar. Tô zoando, tá dizendo pra gente diminuir a velocidade. E quando tá verde, pode andar. A questão é o seguinte, a semiótica é o conceito utilizado na ciência para identificar sinais e como a gente interpreta eles. Por exemplo, imagina que a gente pega um personagem que tem um trauma bem ferrado e tem um certo item que ele deixa de lembrança para lembrar ele desse trauma. Por exemplo, vamos colocar como se fosse um cadeado nesse caso. Eu sei que é um exemplo bem ruim, eu sei disso, calma, mas muitos mangakas utilizam isso para dar mais profundidade e peso para certas coisas que o personagem tá levando consigo ou que ele tá vestindo, sacou? É mais ou menos nesse sentido. Daqui a pouco eu mostro como é que eu fiz esses processos em um personagem meu. Mas isso daqui que eu mostrei agora é só um gostinho das principais técnicas usadas pelos grandes mangakas como o Eiichiro Oda e o Kubo de Bleach. E acredite em mim, quando eu digo que existem muito mais técnicas ainda mais avançadas do que essa, se você quiser ir mais fundo nelas e se tornar literalmente um mangaka, eu tenho uma recomendação para você. O que você acha de ler um mangá que ensina como criar mangás escrito por alguém que sabe como é ser um mangaka brasileiro e já conhece todas as técnicas avançadas que os grandes mangakas japoneses, como os que eu citei antes, utilizam? Não seria da hora? Então, ele existe e se você tiver o genuíno interesse de se tornar literalmente um mangaka, eu deixei o link desse mangá na descrição. Então não perde tempo e já comece a sua jornada rumo a se tornar um mangaka profissional. Como a gente faz para aplicar isso daí nos personagens normalmente? Que é o seguinte, você fazer anotações na hora de fazer seus personagens, tanto na questão de conceitos e ideias que você tiver, quanto suas dificuldades. Também, quando você tiver com dúvida na hora de fazer sua obra, se você estiver trabalhando em alguma obra, por exemplo, um mangá, ou um jogo, ou até mesmo uma animação, na hora de trabalhar, porque aí você pode anotar e depois revisar para poder melhorar. E o principal, escreva bêbado e edite sogro. Eu não tô falando pra você beber, eu tô falando pra você escrever sem se importar com o resultado primeiro e depois que aí o esboço já estiver pronto, você edita, melhora. É mais ou menos nesse sentido. Se isso que eu falei ficou meio confuso de entender até agora, então eu vou te passar um conceito prático com o Maoki que eu fiz com o resultado de tudo isso. Então, esse personagem que você tá vendo aí é o personagem que eu utilizei na thumb desse vídeo, que ela é muito bonita e bateu bem com o conceito que eu queria, que é o seguinte, eu queria fazer um personagem rebelde que seria bonita, que gosta de rock e rap, é meio gótica e também pensa em paciência, por sinal, ela é bem estressada. Ela gosta de esportes radicais e não se importa de se sujar. É mais ou menos nesse sentido. Eu coloquei um cadeado para demonstrar um pouco mais dessa questão de que ela é fechada, sacou? Não tentei fazer um negócio muito complicado ou numa posição muito difícil, porque eu percebi que quando eu tava tentando fazer em posições muito complicadas, não tava saindo o resultado que eu queria e eu não tava gostando de fazer, porque não era o que eu tava querendo passar pro personagem antes. Então eu peguei pontos principais e coloquei em 3 cores só. Se você for perceber, essa personagem tem pouquíssimas cores. E isso foi proposital. Eu queria focar em poucas cores para não fazer uma beação multicolorida, por causa que muitas cores acabam difundindo o que eu quero passar pro personagem e também acaba dando um over design. Mesmo que o over design não seja realmente ruim, vamos falar assim. Eu gosto bastante desse tipo de design por causa que ele reflete exatamente a personalidade do personagem. É claro que é meio exagerado, porém, quando bem executado, fica muito da hora. Porém, se você não souber fazer isso muito bem, o estilo que eu decidi fazer, que é um pouco mais simplista, acaba ajudando demais, porque você passa sua mensagem direto e se você quiser colocar algumas coisinhas a mais para reforçar o que você está dizendo, você consegue, por causa que você já passa sua mensagem. Se alguma coisa não ficar legal, você pode simplesmente tirar depois, sacou? É mais ou menos nesse sentido. E é claro que eu não consegui fazer isso daí de primeiro, eu tive muitas tentativas antes dessa dar certo. Eu tentei muito, eu experimentei muito, eu misturei muito, entendeu? Por exemplo, essa que você tá vendo aí é a primeira tentativa. Tá uma aberração da natureza, eu sei. Não dá pra entender, o rosto tá feio e parece meio alienígena. Porém, cara, em vez de deixar ela, eu aproveitei esse conceito que eu já tinha pronto e decidi modificando, até chegar no conceito que eu queria. É claro que eu busquei referências daquilo que eu considero um movimento mais gótico e punk, pra eu poder ter ideias de como eu vou elaborar o personagem, sacou? É mais ou menos nesse sentido. Agora eu fiquei pensando que não adianta só saber criar bons personagens, se seu interesse é criar bons jogos. E não sabe como realmente Hollow Knight Silksong fez isso, além de criar ótimos personagens. Então, pensando nisso, eu fiz esse vídeo que tá aí na tela, onde eu mostro o segredinho dos desenvolvedores para criar um jogo realmente divertido